Olá! Olha só, tanto tempo que eu fiquei fora do canal, tanta coisa aconteceu e eu não gravei vídeo. Por que vocês perguntam? Ou também pode ninguém querer saber. Eu estou com problema de saúde. Ainda não resolvi, inclusive. Mas esse vídeo, ele é meio urgente. E me deu uma ideia muito legal, então eu não podia deixar passar. Pra você que joga LoL, você já sabe da maior novidade do momento, que saiu a nova história do Varus. Como assim? Não tinha história? Sim, tinha história. Ele tinha história. Só que eles estão fazendo isso com muitos personagens do jogo. Eles estão pegando alguns personagens e mudando a história deles pra se enquadrar no novo universo. Como é no novo universo, vou explicar ao longo do vídeo. Mas afinal, por que esse vídeo foi tão importante? Eu sou o Tate e vamos começar por aí. Para começar, temos dois avisos. Primeiro, você não precisa ficar assistindo o vídeo. Como assim? O vídeo vai ser em formato de podcast, então você pode ir para o seu Facebook, você pode ir fazer qualquer outra coisa, fazer comida, qualquer coisa que você queira fazer no momento, ler um livro, e pode ficar só me escutando. Ou você pode ficar olhando pra mim se você me acha particularmente bonito. Segundo aviso, você que não joga LoL, é importante assistir o vídeo, porque aqui eu vou falar sobre a história do personagem Varus, mas eu vou dizer como isso você pode aplicar na sua história, na sua fanfic ou no seu livro. Bom, vamos começar pelo princípio. Não vamos começar com a história do Varus ainda. Vamos falar da história do personagem que ele era antigamente. O personagem foi lançado em 2012 com a seguinte história. Ele era tipo um monge, né? Ele não era um monge, ele era tipo um monge porque ele protegia um templo, né? Por causa de suas habilidades com arco. Ele tinha família, né? Era bem dito na história, ele tinha família. E com isso, nós não podemos dizer se era filho com esposa ou mãe com pai. Nós sabíamos que era família. Ponto. E aí, por causa de um ataque no lugar onde ele protegia, né, lá no templo, ele foi lá proteger. Ele foi, meio que conseguiu botar os caras pra correr, mas aí quando ele voltou pra vila dele, tava todo dizimado, inclusive sua família. E então ele vai e se corrompe por si só, com a energia maligna que guardava no templo. E, por vingança, começa a caçar todo mundo que fez essa merda. Essa é a história antiga. O que podemos tirar daí? Nós tínhamos um personagem que tinha uma motivação. A sua motivação era a vingança, mas era uma motivação. Ele não era bem um personagem clichê. Ele tinha seus pontos únicos. Mas ele é aquele típico que foi do bem pro mal, sabe? Por causa de algo que ele perdeu. Ok, até aí tínhamos um personagem personagem comum. Personagem legal. E então, no jogo ele se comportava como um anti-herói, já que ele estava por interesse próprio dele, a vingança, contra os Noxianos, que foi o povo que invadiu lá e destruiu a porra toda. Agora, em 2017, 5 anos depois, nós tivemos uma virada incrível na sua história. Como eu tinha comentado antes, a Riot Games está se preocupando muito com a lore do seu jogo e está mudando a lore de vários personagens. Por exemplo, você que joga LoL sabe que muitos personagens foram retrabalhados, eles tinham uma forma antiga, tinham até uma gameplay antiga, e aí eles foram reformulados para ficar melhor durante o jogo. Isso também mudou a história deles. Por um exemplo, temos a história do nosso queridíssimo Warwick, né? Que agora ele é meio que... Ele se transformou naquilo que ele é, né? Antigamente meio que ele era aquilo, ele já era, sabe? Um meio lobo. E sem contar que também a mecânica dele no jogo tá diferente. O que nós temos diferente no Varus, depois dessa história?
Na verdade, a Riot Games foi muito esperta. Por que esperta? Eles se utilizaram de um artifício muito legal. Não é plot twist. Plot twist é quando muda todo o contexto ou quando muda todo o rumo de uma história. Eles se utilizaram de outro que eu não sei bem nomear. Mas é quando eles pegam um personagem que já tinha algo formado e inclui coisas sobre ele a fim de chocar. Como assim? O que é o Varus atualmente? Vamos chegar nessa parte. O que é o Varus atualmente? Eles tinham um casal de 2 rapazes, né? Que o nome me foge agora. E que um deles foi ferido nesse ataque, né? Que teve dos Noxianos contra o templo. Ele foi ferido. E a única forma do amante salvá-lo seria jogar ele numa fonte que curava, né? Que ficava dentro do templo. Ele jogou o amante dele lá. Mas lá dentro tinha uma criatura aprisionada, chamada Varus. E essa criatura, ela curou o rapaz. Só que em troca, despedaçou os dois e se fundiu com eles. Então, atualmente, Varus não é uma pessoa. Não é um ser. São 3. É o primeiro namorado, o segundo e a entidade. Se formou o Varus. Só que é interessante, a mente dos dois continuou preservada, mesmo depois dessa fusão. Então, a criatura Varus, que é totalmente destrutiva, ela é meio que a representação e a personificação da vingança, ela não é tão destrutiva quanto ela deveria ser, por causa do amor dos dois que tá meio que segurando ali aquela fúria toda. Isso chocou demais o público. Por quê? Vamos começar com o fato do Varus ser o primeiro personagem assumidamente homossexual do jogo. O que isso impacta no gameplay? Porra nenhuma. Foda-se. Isso não vai implicar em nada em quem joga. Na lore, o que isso aplica? Temos um fato importante. O personagem se tornou complexo desde o momento que foi incluído essa paixão, esse amor, esse relacionamento. Por que você diz isso? Porque agora tá levantando a bandeira LGBT? Não. Se botasse um homem e uma mulher ali, da mesma forma ficaria impecável. Porque o importante não é o fato de serem 2 homens, e sim o fato que o amor dos dois está segurando uma criatura milenar, fodona, que serve pra destruir tudo. O amor dos dois é mais forte que uma criatura milenar fodona que destrói tudo. Há muito tempo atrás. Você para pensar assim, nossa, que coisa incrível. Como você pode levar isso pra sua história? Você pode criar um vilão, você pode criar um mocinho também. Por que não? Você pode criar um anti-herói como seu personagem principal ou como antagonista principal. Tanto faz. Você dá uma história pra ele. Ó, aconteceu isso, isso e isso, X, Y. E a motivação dele é essa, acabou. E aí mais lá pra frente, a fim de chocar o seu público, o que você faz? Você inclui detalhes de sua história pra... assim, você ficar pensando, nossa, que personagem foda. Inclusive, ele não teve rework, né? Ele não teve uma repaginada no seu visual, apenas sua história. Mas isso foi suficiente para muita gente declarar que ele é o personagem com uma história mais bem desenvolvida do jogo. Agora a gente vai conversar sobre uma coisa que já não tem mais a ver com fanfics ou histórias, que é a premissa do canal, mas vamos conversar sobre outra coisa chamada bom senso. Vamos conversar sobre preconceito. Logicamente, se tratando de um assunto delicado como LGBT, logicamente nós vamos ter polêmicas. Vamos começar desse ponto. A Riot não é idiota de incluir algo assim para querer polêmica e perder jogadores. Porque, querendo ou não, esse mundo é capitalista e ele não vai querer perder seu capital. Porque quanto mais jogadores,
mas vende coisa. Mas vende RP, por exemplo. Mas temos aqueles jogadores falando que... Ah, mas isso aí é inclusão. Isso aí a Riot tá fazendo só pra agradar o pessoal LGBT, tá ligado? Como também tem aqueles que estão problematizando demais. Por exemplo, num post que tá todo mundo elogiando o que aconteceu, né? Toda essa repaginada, toda essa profundidade que deram pro personagem. Tem gente escrevendo tipo... Isso, engole aí. Isso. Tá ligado? Tipo, eu acabei de ver isso. Assim. Primeiro, para as pessoas que fazem isso da segunda coisa que eu falei. Espera alguém falar merda primeiro, antes de falar isso. Porque assim, fica estranho. Fica parecendo que você quer problematizar um bagulho que ninguém tá problematizando. Todo mundo tá assim, ó. Uou! E você tá a única que tá assim, isso, tem que afrontar mesmo, afronta! Isso é uma afronta pra vocês! Sendo que todos os vocês ao redor estão elogiando. Calma. Acalma o coração. Digita isso pro pessoal lá no YouTube, lá nos comentários. Que eles sim, eles, pelo menos grande parte, tá falando coisa do tipo. Que, não, é por causa de inclusão, por causa não sei o quê. Inclusive, eu vi agora há pouco, deixa eu conferir aqui. Eu vi agora há pouco um comentário que eu achei bem engraçado. Está aqui. Eu vou ler pra vocês. Porque eu acho incrível como ainda tem gente tão parada, né? Assim, pessoal com um pouco de inteligência a menos ali, né? Ele falou assim: incrível, mas espero que eles sejam irmãos. Isso deu um bafafá, um problemão da porra. Porque o cara realmente estava torcendo pra eles não serem homossexuais. Aí eu pergunto: qual é o problema? Cara, qual é o problema deles serem homossexuais? Não, eu digo mais, qual é o problema de... Talvez, não tô dizendo que foi isso, mas talvez se a Riot quiser agradar o pessoal LGBT. Qual o problema, cara? É o quê? Tu vai parar de jogar porque ele é gay? Tu vai parar de jogar com o personagem porque ele é gay? Ou você vai dizer que o personagem é inferior? Ou não tão legal porque ele é gay? Ah, cara, assim... Desculpa, mas eu preciso rever os conceitos, sinceramente. Porque isso já não chega a ser gosto. Isso chega a ser preconceito. Eu já não sou muito de problematizar, né? Entre muitas aspas. Eu sou aquele que ri, sacaneia e quer ver o circo pegar fogo. Tá pouco se fudendo pra tudo. Só que eu olhei isso aqui e realmente fiquei... Nossa. Ele não faz ideia do quão incrível isso se aplica na história, sabe? Porque nós que escrevemos, nós sabemos que muita coisa, muito tipo de material numa história fica riquíssimo, fica... Poxa, cara, em palavras vulgares, assim, fica foda pra caralho, cara. Fica incrível, fica... aquela profundidade que o personagem precisa e te atrai nele aquilo, sabe? E muita gente com esses conceitos tão velhos e tal, e isso desanima um pouco, né? Assim. Mas isso tem em todo lugar, isso com gays, com lésbicas, com mulheres mesmo, né? Mas fazer o que, né? Bom, eu falei que o vídeo ia ser rápido, não rápido, né, de pouco conteúdo, mais linear. E é isso, nós terminamos o vídeo aqui. E qual é a dica? Profundidade para os seus personagens, mesmo que você não apresente a história deles numa pancada só. Mas se você apresentar o mínimo da história e depois complementar ela de uma forma mais profunda, você consegue um resultado bem legal. Eu sou o Tate.
e até o próximo vídeo.